So, good morning. Good morning, everybody. Can I start, Flávio? Yeah. Well, thank you so much for all of you. Muito obrigado a todos vocês por estarem aqui esta manhã chuvosa em São Paulo. O trânsito nem sempre é fácil nessa cidade. É bom ver que temos uma plateia cheia hoje. Pois bem, conforme me informa o protocolo, deixem-me mencionar agradecimento aos patrocinadores do Seminário Anual da Fundação Cardoso, cujos logos estão expostos na tela, diante de mim e de trás de mim. Bem, meu agradecimento especial para o Consulado Geral da Finlândia aqui em São Paulo e também para a Universidade Finlandesa. Eu sempre me equivoco com o seu nome. Jaakko. Agora eu me lembrarei disso. Para sempre. Jaakko, muito obrigado por fazer isso possível. A professora Meira, você é o primeiro palestrante finlandês nessa instituição. Que enorme responsabilidade você tem sobre os seus ombros. Então é um grande prazer tê-la aqui conosco. Eu sei que você já esteve muitas vezes ao Brasil antes. Você estava tentando estabelecer uma parceria com outras instituições brasileiras para, de alguma maneira, transferir o modelo finlandês à área específica da educação brasileira. Creio que são notícias muito alvissaneiras, um esforço muito bem recebido, e creio que esse é um local muito interessante para que você compartilhe com o público brasileiro os progressos que a Finlândia realizou em termos de fornecer uma educação de boa qualidade às suas pessoas. Claro que a Finlândia é um país pequeno. As diferenças entre o Brasil e a Finlândia não podem ser exageradas, são enormes, mas creio que temos um diálogo produtivo entre a experiência finlandesa e a brasileira. E, para tanto, temos o Cardoso, que não é apenas o diretor da Fundação Cardoso, mas também um especialista em ensino e educação, com uma grande trajetória prática nesta área no Brasil. Então, sem mais delongas, passo a palavra a você por cerca de 40 minutos, e aí Beatriz fará comentários sobre a sua apresentação, e daí podemos ter uma sessão de perguntas e respostas com o público. A palavra é sua. Obrigado. Eu pergunto, por favor, me lembre sobre o tempo. Se Beatriz me deixar ver o celular, porque eu deixei o meu no escritório. Você pode continuar. Pois bem. Muito obrigado à Fundação. É realmente uma honra para mim vir ao Brasil e ter esta possibilidade de falar sobre a educação finlandesa. Caso os 40 minutos é um tempo muito exíguo, mas creio que posso transmitir algumas ideias do que realizamos na Finlândia, porque estamos neste nível em que estamos agora no setor educacional. O título da minha apresentação é: a educação do professor é um elemento fundamental para um sistema educacional bem-sucedido. E também é o argumento, e eu quero explicar o que significa e demonstrar que realmente é assim.
Primeiro, eu gostaria de começar com o histórico. Há não muito tempo, ou nem na Grécia ou na Antiguidade, mas algumas ideias principais daquilo que realizamos no passado e que nível de educação tínhamos na Finlândia na década de 90, no século passado. Na primeira metade, perdão, eu pensei que tivesse uma animação aí, mas não está. No começo do século XX, até mesmo até a década de 1950, a Finlândia foi um dos países mais pobres da Europa. E após a Segunda Guerra Mundial, tivemos que pagar para a raça, porque lutamos por eles durante a Segunda Guerra Mundial. Tivemos que pagar, lutamos junto com os alemães. Tivemos desafios que foram mencionados. Finlândia é um país pequeno, temos cerca de 5,5 milhões de habitantes apenas. Contudo, se pensarmos sobre a área geográfica da Finlândia, é bastante grande. Isso significa que também temos áreas remotas, especialmente na parte norte da Finlândia, chamamos de Lapilândia. Então, basicamente, Papai Noel vive lá, mora na Lapilândia. E aí, no sudoeste, temos o arquipélago, onde temos cerca de 20.000 ilhas, significando que os nossos cidadãos estão distribuídos por toda a Finlândia. E aí temos, devido a esse motivo, também temos grandes distâncias, porque a área mais popular na Finlândia é cerca da capital Helsinki, que está localizada na parte sul da Finlândia. Como isso afeta a educação e o sistema educacional? Não é muito bom, muito fácil conseguir um professor para dar aula na parte norte do país. Papai Noel vive lá, certo, mas ainda assim é difícil morar lá, porque 3 meses durante o inverno finlandês, de novembro até o final de janeiro, temos meses muito escuros, não sequer chegamos a ver o sol. E é um lugar frio e também é uma área muito remota. Mas, contudo, temos professores lá. E no meio eu coloquei um quadro nos estudos de comparação internacional das décadas de 1970 e 1980, os alunos finlandeses conseguiram em habilidades básicas, leitura, matemática e ciências, escrita, estavam na média ou a menos do que a média dentro do grupo dos países do OCDE. Porque agora, como vocês sabem, estamos num nível bastante elevado nesses rankings, mas nem sempre estivemos aí. Sim, mas essa era a situação no passado, há cerca de 50 anos atrás. E isso foi reconhecido e pensamos que deveríamos fazer algo. E o primeiro passo que fizemos, no final da década de 60, início da década de 1970, separamos a política da educação como tal. Claro que precisamos dos políticos e dos tomadores de decisão, porque eles são importantes, porque são eles que administram todo o país.
Contudo, a ideia é que a política apoie a educação e que o especialista em educação seja quem tome as decisões e os políticos perguntem, peçam pela ajuda e pela especialização dos especialistas em educação para tomar as decisões. E o que ocorreu no princípio da década de 1970? Tivemos uma grande reforma educacional. A principal ideia filosófica foi que promoveríamos uma forte ênfase na equidade educacional. E o que fizemos a nível de sistema? Estabelecemos a escola abrangente conjunta de 9 anos para todos os alunos. Antes disso, não o tínhamos. E aí começamos a implementá-la na década de 1970, em toda a Finlândia, mas não ao mesmo tempo. Começamos a partir do norte, a partir da Lapilândia, e prosseguimos em fases, passo a passo, em direção ao sul. E também, o que decidimos, estudamos a educação de professores baseada na nova universidade, nas universidades. Mesmo antes disso, tínhamos um treinamento para professores, mas isso é em nível de certificação, em centros de certificação de professores, não nas universidades. E o primeiro mestrado em programas para professores começou em 1979, na universidade. Mas o que ocorreu? Como essas grandes mudanças ou reformas afetaram ou influenciaram toda a sociedade finlandesa? Porque se estamos fazendo algo na educação, isso afeta toda a sociedade. Talvez a primeira e mais visível mudança tenha ocorrido nos resultados de estudos de comparações internacionais, como o PISA, o TIMSS, etc., onde melhoraram os níveis, onde eles medem esses níveis educacionais básicos. Ou, como vocês podem ver aqui no quadro, oxalá funcione. Quando realizamos a reforma na década de 70, em meados da década de 70, a mudança começou. As classificações foram melhores. Mudaram positivamente todo o tempo, comparando com a média da OCDE. Mas o que mais? O produto, o interno bruto da per capita da Finlândia também cresceu. E você pode vê-lo deste quadro, que realmente é o seu efeito. Mudança educacional. A linha onde você pode ver o produto interno bruto per capita na Suécia, porque a Suécia é o nosso país vizinho, e daí a média da Europa Ocidental está bem ali no meio. E é possível ver que na década de 1960, a Finlândia estava muito atrás, e aí subiu, e parece também estar subindo todo o tempo. Posso lhes dizer
é possível lê-lo daqui, que quando você está colocando dinheiro na educação, você fornece a educação básica de boa qualidade, e aí todos os alunos podem ler, escrever e fazer matemática. E isso promove um bom futuro para toda a sociedade, porque você não é capaz de educar os alunos que não são capazes de ler, escrever e fazer a matemática. E aí, o slide seguinte é onde eu coloquei algumas informações adicionais para esse valor, para esse dado, para esse diagrama, onde podemos ver mais claramente que o nível do produto doméstico bruto per capita subiu muito discretamente, imediatamente após a reforma abrangente da educação de professores das escolas. E segue, continua. Contudo, porque agora estamos na área, e a minha formação também é na área de educação de professores. Eu treinei todo tipo de professores nos últimos 20 anos na universidade, professores de educação infantil até educação de adultos. Podemos dizer, com base na pesquisa, que muitos estudos em muitos países demonstraram que simplesmente ao se aumentar o número de certificados de professores, significando que se estivermos treinando mais professores, não necessariamente impactará a qualidade da educação e a aprendizagem dos alunos. Não eleva a qualidade da educação se você simplesmente treinar professores. Trata-se da qualidade dessa educação para os professores, que é o que importa. Isso quer dizer que é importante saber o que você está ensinando aos professores, a quem se prepara para ser professor. Como você os está educando? A alta qualidade na educação dos professores faz a diferença. E isso aqui se torna evidente. Como lhes disse anteriormente, começamos em 1979, uma nova educação, treinamento para professores, significando que todos os professores da Finlândia deveriam ter pelo menos um mestrado em educação, em todos os níveis. Esse grande círculo aqui, pode-se ver que as mudanças é maior do que antes. E que efeito isso teve? Isso afetou a nova educação para professores da universidade. Porque no começo da década de 1990, esses professores que estudavam para fazer o seu mestrado em educação iam para a escola, para o seu trabalho, para ensinar os alunos. E aí isso afetou esses estudos comparativos e internacionais sobre habilidades educacionais básicas. Como mencionei brevemente antes, também, antes de 1970, antes dessa grande reforma educacional de professores, tínhamos professores qualificados, mas estes haviam sido treinados em instituições, não na universidade.
ele tinha um certificado em educação, não um mestrado em educação, só uma graduação. E na Finlândia, somos muito afortunados, porque a maior parte dos professores que exercem trabalho nas escolas são professores qualificados. Em determinadas áreas ainda temos professores não qualificados. Não é uma grande quantidade destes, mas alguns são. E essas áreas são próximas a Helsinki, a capital, onde temos as grandes escolas, muitos alunos, e faltam-nos os professores qualificados. E aí, o que significa? Como definir a educação, o treinamento de professores de qualidade, a educação de qualidade dos professores? Eu tenho aqui 5 princípios chaves sobre como podemos definir uma educação de qualidade para os professores. Vou passar por todos esses 5 princípios, um a um, e explicarei o que quero dizer com estes. Esses princípios-chave vêm das descobertas das pesquisas, se baseiam em evidências, o que quer dizer que todas essas pesquisas, não feitas apenas na Finlândia, porque, por exemplo, essas práticas e métodos que estamos utilizando na educação na Finlândia não foram criados ou desenvolvidos por nós mesmos. Seguimos o que acontece no mundo e ainda seguimos lendo as pesquisas, também fazendo pesquisa na Finlândia. E aí estamos adotando, não estamos copiando, mas estamos adotando as melhores práticas. Porque copiar não é a maneira correta de fazê-lo. À medida que, como dissemos no princípio, que os finlandeses e os brasileiros são bastante diferentes, estão em contextos bastante diferentes, e são países muito diferentes, isso quer dizer que, como fazemos a educação na Finlândia, não podemos ter certeza de que isso funcione da mesma maneira no Brasil. Ou seja, vocês precisarão adaptá-lo. E claro, os finlandeses podem ajudar, porque podemos explicar como estamos fazendo, mas serão vocês aqueles que têm o conhecimento do contexto. Vocês conhecem o contexto brasileiro. Vocês são os especialistas no contexto brasileiro. Vocês sabem como adaptar essas coisas. O que funciona como tal no Brasil. Pois bem. E aí o primeiro. E creio que esse é o mais importante. Especialização adaptativa. A ideia de educação para professores é preparar esses alunos para serem os agentes de mudança. Serão eles que estarão moldando o mundo. E quando estamos treinando o aluno que vai ser um professor, por exemplo, quando dando esses cursos a esses professores, eu não sei exatamente para que tipo de mundo eles estou treinando. É por isso que digo que é mais importante dar a eles e treinar-lhes com as habilidades que eles possam encontrar, selecionar, analisar e utilizar as informações que estamos tendo. Não confiar em só dar a eles o conhecimento, porque o mundo
está cheio de conhecimento e informações. Muito conhecimento visual, auditivo, principalmente. E o principal desafio é como usar essa informação, como passar essa informação. E também gostaria de colocar essa palavra que eu coloquei ali, desenvolvimento colaborativo. Os professores estão trabalhando nas escolas e estão tendo eles têm seus colegas, não estão sozinhos. E mesmo ao redor das escolas há uma comunidade. E, por exemplo, um dos principais problemas na educação básica do currículo finlandês é que a escola e os professores têm que cooperar com os pais. E os pais, junto com os professores, são quem apoia o aprendizado dos alunos. O próximo, o segundo, é o foco em conhecimento pedagógico e evidência científica. Chamamos-lo prática baseada em evidência de pesquisa. Esses métodos que o professor está utilizando na sala de aula, quando estão implementando, eles têm a evidência baseada em pesquisa. Eles realmente sabem o que funciona. Não é tão fácil, mas os professores, durante os estudos de preparação, coletam para si os pacotes de ferramentas onde tem os diferentes tipos de métodos que podem utilizar ao lecionarem. Contudo, os professores são quem, quando vão à escola, eles realmente precisam saber que tipo de métodos são utilizáveis para esse tipo de situação ou esse tipo de ensino. No treinamento de professores, não podemos dizer que quando você tem um filho com uma dificuldade de aprendizagem em matemática, você tem que usar este livro, ou usa esse método. Você pode atingir o objetivo ao utilizar diferentes tipos de métodos. E é a especialização e o profissionalismo do professor saber o que utilizar e quando levamos a educação dos professores dos institutos para as universidades, enfatizamos mais as práticas baseadas em evidências de pesquisa. Quando você sabe, quando os professores estão estudando para um mestrado, eles também precisam escrever a sua tese de mestrado e estudar os métodos de pesquisa. E isso dá aos professores o conhecimento e as habilidades para lerem artigos científicos e seguirem as discussões e pesquisas atuais sobre educação que possam desenvolver seu profissionalismo. E aí, o foco no conteúdo e o conteúdo pedagógico. Em resumo, eu posso dizer que significa que é totalmente diferente ensinar matemática e língua finlandês ou português. É por isso que você precisa de conhecimento pedagógico diferente baseado
conteúdo que você vai ensinar. Significa que você precisa ter um tipo diferente de treinamento pedagógico com base no que os professores estão estudando e que vão ensinar na escola. E também, ao falarmos sobre a educação fundamental, é totalmente diferente ensinar alunos que ensinar a criança que tem 3 anos de idade do que adolescentes ou quem está estudando no ensino médio. São desafios totalmente diferentes. Foco na prática deliberada. Isso também é fortaleza importante no sistema educacional finlandês. Como lhes mencionei, temos o treinamento para professores da universidade. E o treinamento, basicamente, é feito no Departamento de Educação. E todas essas universidades, onde estamos treinando os professores, são universidades multidisciplinárias. E sob a Escola de Educação, onde estamos treinando os professores, temos a Escola de Treinamento de Professores, que significa que alunos que se preparam para serem professores estão fazendo períodos práticos durante seus estudos. 3 de cada uma dessas períodos de prática, eles são feitos nas escolas de treinamento. E a administração e a gestão dessas escolas é feita nas universidades, no Departamento de Educação. E tem uma comunicação próxima. Os professores na universidade ensinam, mas eu não gosto da palavra teoria, como ensinar. E também a conexão é muito próxima com os professores que ensinam nas escolas de treinamento de professores, que fazem o trabalho verdadeiro com os alunos. Significa que os alunos que se preparam para serem professores podem praticar o que eles estão aprendendo. Seriam escolas de aplicação, como a gente tem na Universidade de São Paulo. Isso significa que não dizemos que você precisa fazer um trabalho todo prático. Também fazemos o trabalho de mentores dos alunos, chamando como tal. Isso quer dizer que esses professores que trabalham nas escolas de treinamento de professores, eles têm 2 papéis. São os professores para os alunos, os pupilos, e também são treinadores de professores que fazem o trabalho de mentores desses futuros professores. E também há professores, palestrantes, etc., que trabalham na universidade, no Departamento de Educação. Eles também fazem um trabalho de mentores dos alunos ao fazer a prática pedagógica. Eles não estão sozinhos, os alunos, eu quero dizer. E o último, mas não menos importante, profissionalismo ético. A carreira do professor é muito popular na Finlândia. Isso significa é muito popular na Finlândia. As carreiras mais populares na Finlândia são advogado, médico, professor e enfermeiro.
somos muito afortunados. E os professores na Finlândia são profissionais respeitados. E você pode compreender que ajuda os professores a realizar seu trabalho, porque a comunidade ao redor da escola respeita seu trabalho. E é por isso que é muito importante, quando treinamos ou educamos os profissionais, também cuidemos das questões éticas. Os professores ensinam habilidades cognitivas e conhecimento para os alunos, mas também cuidam de toda, talvez não exatamente cuidam, mas apoiam também as escolas dão e apoiam a sociedade civil local. Os professores, o trabalho dos professores também é multidimensional. Eles têm muitas responsabilidades. E no passado, historicamente, quando tínhamos as pequenas escolas nas vilas, por toda a Finlândia, hoje em dia, economizamos os recursos e combinamos, então fechamos escolas muito pequenas nas áreas rurais e tentamos colocá-las nas maiores escolas. Nesses dias, 1920, 30, 40, 50, etc., quando tínhamos a escola nas pequenas vilas, nessa época também tínhamos mais alunos nessas áreas. Os professores eram os promotores de toda a vila. Eles geralmente viviam na escola, moravam na escola com sua família e eram administradores de toda a vila, organizando as atividades, por exemplo, a coleta de dinheiro para quem sofria, organizando viagens à capital Helsinki e crescendo batatas, administrando toda a vida. É por isso que ainda pensamos que os professores têm um papel importante na sociedade. São os modelos como tal. E quando os novos professores que estão se graduando e começam a trabalhar no seu primeiro trabalho nas escolas, geralmente sentem muito difícil, porque os pais e a sociedade seguem e evaluam como eles se comportam também durante seu tempo livre. É um desafio em áreas pequenas da Finlândia e também em grandes lugares. E, para concluir, eu escrevi aqui um exemplo da composição dos estudos pedagógicos para professores no currículo de pedagogia de ensino. Podemos dividir o currículo em 3 partes. Uma parte é teoria educacional, desenvolvimento de habilidades, esse tipo de coisas. E 1/3 é conteúdo pedagógico específico do que eles vão ensinar no futuro. E 1/3 prática pedagógica com monitoramento nas escolas de aplicação, onde combinam o conhecimento que obtiveram durante os estudos de pedagogia, teoria educacional e
ensino e pedagogia. Também pensamos que é muito importante apoiar o desenvolvimento de identidade profissional. Fazemos-lo durante os estudos de treinamento de professores, junto do primeiro semestre até o último semestre. Os estudos de mestrado para a educação de professores leva 5 anos, basicamente. 3 anos para o bacharelado e depois disso 2 anos para o mestrado. E a prática pedagógica e também o desenvolvimento de identidade profissional vão de mãos dadas durante todos esses 5 anos. Promovemos e modelamos também nas universidades uma abordagem centrada no aluno. Como mencionei anteriormente, um papel importante quando temos o ensino dos professores da universidade, também ensinamos os alunos a práticas educacionais baseadas em evidência, pedagogia específica de conteúdo e aquele que o desafio cada vez maior também na Finlândia e em todo o mundo, porque também o sistema educacional finlandês baseado na ideia e filosofia de inclusão, educação para todos, a diversidade nas salas de aula é enorme. E os professores em todo o mundo e também na Finlândia, falta-lhes o conhecimento para ensinar as crianças, por exemplo, com necessidades especiais, ou as crianças que vêm de diferentes históricos, linguísticos, culturais, etc. Também, a ideia durante a educação dos professores é dar as ferramentas e o conhecimento aos professores sobre como apoiar os alunos, ao bem-estar dos alunos e sua motivação. Nem todos os alunos são motivados, sabemos, e podem mesmo perder sua motivação durante o ano letivo, o ano escolar. Os professores precisam ter conhecimentos e habilidades, pelo menos para tentar elevar a motivação intrínseca do aluno. Claro que a motivação, caso tenha sido perdida, geralmente quando a criança vai para o primeiro ano, está muito motivada, quer aprender coisas novas. Mas não sei o que estamos fazendo na escola. Simplesmente destruímos essa motivação de alguma maneira. Claro que perder a motivação não é apenas por causa dos professores. Também depende do desenvolvimento geral da criança. E o último ponto é que temos essas práticas com mentor, e todos os professores fazem 4 períodos de prática pedagógica e 3 dos quais são feitos nas escolas de aplicação e 1 na escola associada, significando que os alunos podem selecionar por seus próprios interesses e objetivos o local
onde podem fazer a prática. Eles gostam de praticar. Claro que a universidade tem que aceitar tal local. Certo, em breve, então, isso é o que eu gostaria de dizer-lhes. É muito breve e não entramos em muita profundidade, mas vejamos o que vocês pensam, talvez posteriormente. Mina, muitíssimo obrigado por essa maravilhosa apresentação. Antes que Beatriz comece seus comentários, deixe-me apenas lhe dizer que vi pessoas tirando fotos das telas. Vocês podem, mas não é necessário, porque esta apresentação estará disponível no site da Fundação, com vídeo e demais materiais. E Otávio Dias, que está ali, é o responsável de escrever um maravilhoso resumo das apresentações e da sessão de perguntas e respostas. Beatriz. Bom dia para todos. I will talk in Portuguese, okay? It's easier to make the dialogue. Ficou combinado aqui que eu vou falar em português para facilitar esse diálogo. Espero que para ela seja fácil. Eu já estava assim com muitas questões a partir da apresentação que ela me mandou, escutando. Aparecem muito mais temas que eu gostaria de abordar. O tempo é curto, eu vou tentar fazer um exercício de concisão que não vai ser fácil, né? Eu acho que ela abriu a fala dela comentando que o risco da ideia de transferência de modelos, né? É justamente para isso que a gente está aqui, para tentar pensar, sair dessa coisa mecânica que muitas vezes se instala na educação e a gente pensar que não há transferência possível, há aprendizagens possíveis. Então, é um pouco com base nisso que eu pensei alguns itens que eu quero trazer em destaque para a gente voltar a conversar com ela. Só não sei se vale a pena fazer por tópico ou se eu faço a apresentação toda e, no final, ela fala. Não. Faz direto e depois a gente... Tá bom. Então, esse é meu papel, quer dizer, é tentar fazer um exercício de análise de uma experiência bem-sucedida, que a gente sabe, né? E ver o que a gente pode aprender em contextos tão diferentes, porque, de fato, são, né? O que não quer dizer que a gente não possa aprender. Então, primeiro eu vou abrir com alguns comentários mais gerais e depois eu organizei em dimensões bem específicas para a gente aprofundar. Alguns comentários gerais que eu queria fazer é que, quando ela faz lá no início, o início da apresentação dela, ela faz um pouco de contexto, né, da história da Finlândia. Eu diria, na verdade, que o Brasil é um país extremamente desigual, né? Ela menciona que eles eram desiguais, mas assim, eu gostaria de fazer uma observação de que eu imagino que, se a gente traçasse uma comparação, mesmo com aquele contexto lá ao qual ela se refere, no começo do século XX, para eles, a desigualdade naquele momento deles era menor do que a nossa hoje. Então, assim, é bom lembrar que há realmente um abismo contextual e a nossa desigualdade é acima de qualquer possibilidade. Quer dizer, nós somos um dos países onde isso mais se manifesta. Então, isso é um grande pano de fundo aí da conversa. Depois, eu tive a oportunidade de criar, junto com a TV Futura, em 2010 ou 2011, a gente foi fazer um documentário sobre os melhores sistemas de ensino do mundo. Eu fui a pessoa que fez a parte como especialista, que viajei o mundo com a equipe de cinema, e a gente tem um documentário de 1 hora sobre cada país, que, naquele momento, eram os melhores do ranking. Já era Xangai o primeiro lugar, não era mais a Finlândia. A Finlândia, acho que era segundo. A gente foi para Seul, a gente foi para Xangai, Finlândia, Coreia, Chile, porque era o melhor da América Latina no momento, ou acho que ainda é, e Toronto, e Brasil. Então, está até disponível, não sei se vocês divulgaram, é um vídeo que chama Destino Educação, vale a pena ver, tem um programa sobre a Finlândia.
ida à Finlândia para um fim profissional, para entender o modelo, entender como é que funciona, eu aprendi muita coisa. Então, tudo que eu li da apresentação dela, para mim, ecoava, né, numa visão clara, que eu tive a experiência de estar nesse lugar e ver o potencial. Dessa experiência toda de ir para os melhores sistemas de ensino do mundo, ficou muito evidente para mim que a gente pode aprender com estratégias, mas a gente não pode transferir. E, de fato, a minha visão pessoal, profissional, é que com quem a gente mais tem a aprender é com a Finlândia. De todos esses países que eu fui visitar, ali tem um modelo conceitual que sustenta toda essa transformação. Os outros países é um pouquinho mais complicado, não é tão... você não identifica tão claramente algumas premissas e valores que se manifestam numa transformação. Por isso que eu acho que a experiência da Finlândia é tão relevante para a gente. Embora o contexto seja radicalmente mais diferente, se a gente pegar Xangai tem um número de habitantes, pelo menos, mais próximo, né? Mas eu acho que aqui a gente tem muito mais a aprender se a gente começar a fazer uma triagem, uma compreensão do que são os pressupostos que estão por trás dessa reforma toda que eles enfrentaram. Quando eu fui lá, a gente ouviu muitas entrevistas e tal, e uma das coisas que apareceu e que eu fiquei muito impressionada é que contaram para a gente que, em um dado momento, eu não sei dizer em que época, mas foi lá no começo no início do século mesmo, do século passado, a Igreja determinou que, para se casar, era preciso saber ler e escrever. Então, por que eu estou trazendo isso, além de uma anedota interessante, porque realmente você vê a diferença que faz, eu estou trazendo isso aqui em primeiro plano para corroborar a ideia de que grandes transformações elas são fruto de uma dimensão política, uma dimensão técnica, mas de uma dimensão cultural. Então, isso cria uma base cultural que é radicalmente diferente da experiência que a gente tem. E aqui provavelmente aumentaria a taxa de analfabetismo. Aqui. Para fugir do casamento. Então ele fala, eu prefiro não aprender a ler e escrever. Talvez. Mas o que tem por trás disso, que eu estou querendo botar em primeiro plano, é que ela menciona nos primeiros slides que a Finlândia era um país pobre. De fato, a Finlândia era um país pobre economicamente. Agora, um país pobre é diferente de um país pobre e iletrado, que é o nosso caso, né? Massivamente iletrado. Então, isso lá na origem, você tem essa basezinha aí que já cria uma diferença porque é muito complicado e difícil. Acho que a gente deve cada vez olhar mais para estratégias onde a gente... Quando eu voltei desses documentários, isso para mim ficou claro que um dos grandes desafios da educação é que a gente seja capaz de gerar estratégias para aprender com esses países e ver como é que a gente faz mobilizações que impactam a cultura no que tange ao conhecimento, à educação. Todos esses países que estão no nível top do ranking valorizam o conhecimento culturalmente. A gente não valoriza, né? Como é que a gente faz para iniciar isso? Por algum caminho há de ser possível. Então, lá, eu acho que esse pequeno exemplo, meio curioso, né? Mas a Igreja assumiu um papel. E a Igreja colocou ali na linha de frente uma coisa muito importante, que criou uma base para você dar um salto, como eles deram em tão pouco tempo, porque é importante dizer que é em tão pouco tempo. Também, porque eu mencionei o documentário, na Coreia, por exemplo, que os economistas brasileiros amam a Coreia, e a Coreia é o exemplo deles em qualquer seminário, o salto da Coreia também foi em pouco tempo, como a Finlândia, mas é muito diferente. E o salto da Coreia ele depende dos indivíduos daquela sociedade. É uma sociedade competitiva, onde se instalou uma briga para ver quem vai mais longe, quem chega primeiro em Harvard, quem chega primeiro no MIT. Está lá no documentário, vale a pena assistir. É muito diferente do movimento que aconteceu aqui, que é um movimento coletivo, como ela diz, de tomada de decisão, de tomada de consciência e, então, de desenho de uma série de estratégias que deram condições para enfrentar o problema. Então, acho que é bem importante ter em mente, porque a gente aqui, às vezes, vai pegando exemplo e fica encantado com o que aconteceu na Coreia também. Tem que tomar cuidado e tem que entender o que tem por trás dessas mudanças todas.
Para além disso, ainda no campo geral, eu diria... Eu esqueci da minha apresentação. Mas estava indo muito bem, Bia. Não, é só para eles poderem acompanhar. Para além disso, eu acho que tem um outro dado que a gente tem sempre que trazer para primeiro plano em qualquer conversa sobre educação, para a gente aprender com os outros, mas nós temos uma estrutura federativa muito particular. E essa estrutura federativa, ela nem sempre as mudanças, as transformações que a gente quer fazer, elas estão no âmbito de competência administrativo-financeira da esfera que está responsável por aquele nível de ensino. Então, você tem milhões de questões que são relativas a repasse de verba, por exemplo. Você quer fazer uma transformação na sua rede, você é um secretário, um gestor consciente, embasado, você está amarrado, muitas vezes, por dimensões que ultrapassam a sua capacidade, a sua alçada, né, técnica, e você não consegue. Então, a gente tem que lembrar sempre que o Pacto Federativo no Brasil ele é um complicador que deve ser considerado em qualquer tomada de decisão para o enfrentamento dos problemas que a gente enxerga no campo da educação. Depois eu queria até que ela comentasse um pouco mais. Eu procurei um pouquinho como é que é a estrutura federativa da Finlândia. Eu sei que não é totalmente centralizado, que os municípios têm alguma participação, mas eu imagino que seja menos imbricado do que o nosso, porque o nosso é um sistema muito complexo e que impacta qualquer decisão técnica. E, ainda por fim, como comentário geral, eu diria que ela comentou do investimento financeiro que foi feito, né? E, no Brasil, é óbvio que a gente precisa aumentar ainda mais o investimento em educação, porém, não é menor o investimento que se faz em educação. O grande problema que a gente tem é como reorganizar o que e o como se gasta, né? E educação de qualidade é cara. Tudo isso que ela falou custa caro. A gente aqui fica, né, tentando reduzir, tirar da educação para botar em outros lugares. Educação de qualidade, fazer esse movimento aí, precisa de uma definição não é só alocação de recurso, que eu estou insistindo, o Brasil tem recurso, é o que e como gastar, é o que priorizar, que é um pouco isso que a gente vai aprofundar um pouquinho agora. Só para indicar o caminho que eu vou seguir, ela destacou aqueles 5 princípios fundamentais, né? E eu, para fins didáticos, para estabelecer um diálogo com ela, eu vou tentar traduzir esse debate nessas dimensões que estão ali indicadas: a formação inicial, formação continuada, pesquisa e educação como mercado. Para a gente tentar encarnar esse debate aí, todo o input que ela trouxe, vamos fatiar. É óbvio que a educação é esse conjunto de coisas, mas vamos fatiar isso, porque a maioria dos slides que ela apresentou, ela remete para a relação entre o professor e o aluno, né? E traduz o que a gente... Essa sala que está aqui são pessoas que estudam, que têm um vínculo profissional com a educação, o que a gente estuda. A gente sabe, né, que as pesquisas nacionais e internacionais indicam caminhos de ação na prática como os que ela narrou. A grande questão para a gente, eu acho, é como que a gente, para fazer com que a sala de aula incorpore essas dimensões todas que estão ali em cima, que ela destacou e que são tão relevantes, para a gente poder fazer isso no contexto de sala de aula e não ser uma experiência piloto, porque a gente já não aguenta mais só a experiência piloto, que fica a bandeira de que certas experiências são super bem-sucedidas, mas e como é que a gente faz para escalar? Para poder escalar, a gente precisa olhar para o micro, que é isso, e para o macro. Eu quero aquilo no micro, mas eu tenho que fazer um fade-out e eu tenho que entender quais são as dimensões e restrições que eu tenho para macro, para que eu possa, de fato, avançar. Então, fazendo esse fatiamento que eu estou propondo, vamos começar pensando na formação inicial, né, que é o Pre-Service Training, para tentar entender um pouquinho as diferenças. Então, eu fiz um exercício assim. Primeiro, trazer grandes ideias, grande referência do contexto brasileiro. Então, no contexto brasileiro, a maioria dos professores se formam em universidades privadas de baixa qualidade.
as faculdades de educação das universidades públicas têm sempre uma ênfase em pesquisa e formação teórica, né? Então, aquele professor ou aquele que se esforçou, entrou na pública, que é, teoricamente, um ambiente de formação melhor, mais qualificado, ele vai ter uma ênfase na formação teórica e um descolamento da prática de sala de aula. É uma carreira desvalorizada, ao contrário do que ela falou, né? Então, a gente, com essa questão, a gente acaba atraindo estudantes que chegam na universidade com uma série de fragilidades acadêmicas que vêm do próprio processo de ensino e aprendizagem deles no ensino fundamental. Então, esse é o mapa do que acontece na formação inicial. Acho que ela mencionou, daí, na fala dela, ela trouxe vários outros elementos muito interessantes relativos à formação inicial, que primeiro, o papel do professor que está hoje nessa universidade deles, né? Esse professor ele é o lecturer, vamos dizer assim, que é o professor que traz o conhecimento teórico, mas este mesmo professor ele está atrelado e responsável pela formação na implementação prática. Só isso já muda tudo. Aqui no Brasil, a gente tem pouquíssimos grupos acadêmicos que se interessam pelos dois lados da moeda. Em geral, é uma ênfase muito grande na economia, na sociologia, super importantes, mas a gente tem uma defasagem, né? Outra coisa que ela colocou, que é muito interessante, vai conectar com os outros pontos que eu vou destacar, mas que ela falou agora, é que o aluno lá na formação inicial ele tem que desenvolver uma tese, ele tem que fazer uma tese. E aqui a gente hoje tem uma discussão anti-teoria, pró-prática. O professor, desculpa. O aluno. O aluno, para se formar, pelo que ela disse, ele faz uma tese. O aluno que está para se tornar professor. Isso. Nós estamos falando de formação inicial, dos alunos que estão em processo de formação. Ele faz uma tese. Aqui no Brasil, a gente tem uma atenção posta e há grupos anti-teoria, pró-prática. Por quê? Porque a gente tem uma defasagem enorme. Mas a solução, e é o que eu acho que o exemplo da Finlândia traz, é que só vai andar para frente quando houver o casamento. Ou a gente cria, tanto na formação inicial quanto na continuada, daqui a pouco a gente fala, a gente cria espaços realmente de estudo e formação, de fundamentação, para embasar essa prática, ou nós nunca vamos criar um professor autônomo com pensamento pedagógico, com capacidade de decisão, de reflexão, de implementação, de responder aos alunos particularmente, como ela falou. Então, eu acho que aqui tem uma coisa bem interessante para a gente pensar como país, para onde a gente está indo, porque a gente vê, muitas vezes, uma coisa anti-universidade. Eu sou a primeira, eu fui da universidade, eu saí da universidade, eu sou do mundo do terceiro setor hoje em dia para implementar mudanças, mas a gente tem que ganhar a universidade para que ela esteja aliada com a gente nessa missão que é enorme, né, de transformação do contexto educacional. Então, junto com isso, vem, na formação inicial, segundo ela disse, todo o desenvolvimento de expertise e profissionalismo, né? A gente faz uma coisa muito... A gente infantiliza muito, todos os alunos da educação são super infantilizados, são tratados como um aluninho, ali não nasce o embrião de um sentimento profissional relativo à ética, como os médicos, que deveria ser, né? Então, aqui, eu até fiz algumas perguntas para ela, que ela já respondeu, mas que a sensação que me deu lendo a primeira vez a apresentação era se eles já tinham, se foi inaugurado o New University-Based Teacher Education, se foi inaugurada na reforma ou se já haviam iniciativas de formação de professores. Eu gostaria que ela explorasse um pouquinho mais isso, porque aqui nós temos esse contexto, que os professores efetivamente se formam na universidade privada, de baixíssima qualidade, todos têm certificado, também muitos. Olha, semana passada, a gente iniciou um projeto numa escola do Estado, com a Nicole, que está ali, e a gente ficou surpresa, em 9 professores, a gente começou a fazer a apresentação, professores de 4º ano de uma escola do Estado aqui em São Paulo. Todos tinham, pelo menos, 3 formações. 3 formações de graduação, às vezes, quase todos com uma formação de mestrado, universidades que você nunca ouviu falar.
Nunca. Não é assim, não é Anhanguera, não é São Judas. Nomes, Beatriz. Não vou mencionar porque eu não lembro. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem é muito além do que a gente imagina, e isso significa muito esforços desses professores que pagaram, que dedicaram tempo e que se formaram. Então, nós temos um quadro muito complicado, porque como é que você faz para você transformar isso e lidar com essa inundação de formações e de pessoas interessadas em se formar, né? E aí, por fim, no campo da formação inicial ainda, eu queria saber se houve um desenho centralizado, algum órgão central liderou essa implementação da New University-Based Teacher Education e como foi o diálogo com as iniciativas existentes. Porque esse é o nosso problema. Quer dizer, como é que a gente vai fazer para considerar esse contexto tão complexo que a gente já tem? Bom, teria muito mais coisas. E tem a questão do estágio, que eu acho que também é um assunto inteiro para a gente conversar, porque o estágio aqui, na nossa formação, ele é considerado lá no fim da linha, ele é uma obrigatoriedade, como é que eu faço para driblar, como é que eu faço para ser bem rapidinho. Não está incorporado como um elemento central que vai irradiar e fortalecer toda essa outra formação. Nossa Senhora. Então, vamos lá, vou avançar. A formação continuada. Bom, no Brasil, a gente tem um cenário muito particular, porque essa esfera da formação continuada ela é o espelho da formação inicial. Portanto, a gente recebe professores muito pouco preparados para enfrentar o dia a dia escolar. Eles não têm fundamentação sólida, em função de tudo que a gente falou antes, e eles têm uma fragilidade enorme na formação do conteúdo, no conhecimento do conteúdo. São 3 pilares, né, que tem que ter para que o processo possa avançar. Eles vêm muito fragilizados nisso, então, a gente, na formação continuada, acaba tendo que suprir o básico. Ao mesmo tempo que você tem que garantir que os alunos que estão na mão dele aprendam, né, você tem que também suprir o não aprendido desses próprios professores. Então, só para ajudar aqui, a gente tem um modelo no Laboratório de Educação, que com a minha equipe a gente desenvolveu. Pegando todas as pesquisas, a gente tratou de materializar visualmente o desafio. Então, o desafio, a gente sempre conversa dessa camada aqui, em todos os encontros de educação, que é como fazer para a criança aprender. Né? O desafio não está só em contemplar a necessidade e direito de aprendizagem da criança, mas é isso aqui que acontece. A gente tem 2 processos de aprendizagem superpostos, onde a gente tem que entender a dimensão do aluno, mas a gente tem que entender a dimensão do professor como um adulto em processo de aprendizagem. Mas em processo de aprendizagem que, como eu estava dizendo antes, superpõe o que ele não aprendeu na educação básica dele com o que ele tem que aprender em termos de desenvolvimento profissional. Não é fácil. É uma charada complicada, né? Então, isso aqui é simplesmente uma outra representação gráfica que a gente tem, que é para tentar explicitar mais claramente que o desafio, primeiro, ele exige uma perspectiva sistêmica. A gente, com tudo isso que eu falei até agora, que a gente é um país que tem uma estrutura federativa complexa, você tem muitas camadas dentro do processo educacional, não dá para entender a coisa de forma isolada. Para cuidar da criança que está aqui na ponta de cá, não sei daqui como é que eu vou fazer, mas a criança como quem aprende, a gente tem que entender o adulto como alguém que aprende, a gente precisa criar instituições que promovam este processo inteiro, a gente precisa desenvolver plataformas onde você possa oferecer conteúdo para que eles possam se apropriar, e tudo isso tem que ser feito com base em pesquisa. Não dá para você ficar improvisando, inventar um projetinho lindo, atuar e numa escala pequena e tentar depois achar que isso está fazendo a diferença. Tem que ser embasado em pesquisa, que a gente tem um repertório enorme, considerando a nacional e internacional. Então, é um desafio enorme, não é brincadeira o que tem para ser feito. Então, no caso da formação continuada, eu gostaria
que a Mina pudesse aprofundar um pouquinho, quais são as instituições que pautam o conteúdo e as prioridades de formação continuada, como que as universidades se relacionam com a formação continuada, as ONGs e as empresas privadas. Aqui no Brasil, todo mundo atua ao mesmo tempo. A regulação é bastante frágil, né? Então, como é que se estruturam essas diretrizes para garantir a coerência e o alinhamento entre os programas que são desencadeados? Aqui a gente tem programas de tudo quanto é natureza. Com enorme facilidade, você tem programas numa mesma escola que apontam para pressupostos e linhas diferentes de atuação. Então, isso eu acho que é um desafio importante que a gente tem para enfrentar. Associado a isso tudo, a gente tem no Brasil o problema também das condições de trabalho do professor em sala de aula, porque, para a formação continuada, este elemento é fundamental. Se ele não tem condições de trabalho que deem horário para ele estudar, horário para ele planejar, fica muito complicado fazer a formação continuada. Então, as condições de trabalho, as questões corporativistas, que eu também, como eu fui para a Finlândia, eu acho que isso era um assunto sozinho, a relação do sindicato com toda a reforma e como que aquilo lá foi feito naquele momento histórico, onde eles foram implementando as mudanças. Aqui nós temos uma tensão muito grande. Então, a questão do corporativismo é também muito importante. E outro exemplo rápido, Xangai, por exemplo, quando eu fui fazer o documentário, o professor ele tinha uma carga horária de 8 horas diárias, sendo que ele estava com crianças, na relação com a criança, diariamente por 2 horas. As outras 6 horas. Então, não eles estão no primeiro lugar do mundo, não é também só porque, né, resolveram encontrar um bom caminho técnico, é porque tem uma estrutura que dá condições para isso. Eu acho até exagerado. Acho que não precisa isso. Mas só para a gente localizar como é que vira primeiro do mundo, né? Bom, um outro... O menor contato possível com as crianças. Não é isso, porque eles dão muito atendimento individualizado e para os pais. Não é isso. Pior é que não é. Eles estudam, eles planejam, eles chamam pais, eles atendem crianças. É bastante contato. Mas é um privilégio, né? Bom, outra dimensão muito importante para a gente implementar uma reforma nessa natureza é a questão da pesquisa. A gente já falou um pouquinho, meu tempo está curto. Mas aqui no Brasil a gente tem uma desvalorização de toda a pesquisa que está focada no conhecimento pedagógico. Então, há pouco investimento em pesquisa no campo da educação, o foco está sempre no âmbito mais teórico. Há mais reconhecimento. É só vocês verem os eventos de educação. Enche quando chama o economista famoso. É assim que funciona. A gente tem uma desvalorização da discussão e do conhecimento que se constrói no âmbito da prática. A pesquisa sobre o conhecimento pedagógico em sala de aula e aprendizagem são uma minoria em relação ao repertório que se desenvolve. Então, eu não tenho nada contra a colaboração de todas as outras áreas do conhecimento. Elas são super bem-vindas, desde que a gente esteja com condições de diálogo em pé de igualdade. Esse que é o problema, é que não está por várias razões, por nós mesmos do campo da educação. Não estou dizendo que a culpa é dos outros. Mas é uma coisa que a gente tem que olhar, porque, senão, a gente vai ficar eternamente colonizado por olhares que são externos às demandas e os desafios que estão postos no âmbito da prática. A gente tinha que ter um diálogo mais produtivo para a gente poder avançar mais. Bom, faltam linhas de pesquisa que enfatizem tudo isso. Então, eu queria saber um pouquinho, na Finlândia, como é que se dá essa interação entre a cultura escolar e as pesquisas, e vice-versa. Como é que a pesquisa influencia a prática escolar e como é que a prática escolar influencia a pesquisa? Como é que esse mundo acadêmico se estrutura em volta da permanente revisão e atualização do processo pedagógico? Ela já deu um pouco de exemplos falando dos desafios atuais, né, que é de como motivar os alunos e que são de fazer uma educação centrada no aluno, que é uma novidade que tem vindo da Finlândia, mas eu acho que essa é uma dimensão importante para a gente olhar. E, por fim, um último ponto, que eu acho que a gente quase nunca fala sobre ele, mas que a gente não pode deixar de falar no Brasil, que é a questão da educação como mercado.
A educação é mercado aqui e em qualquer lugar do mundo, né? Nada contra que ela é um grande mercado. Não é necessariamente ruim. Para mim, o grande desafio é como é que a gente estabelece e começa a discutir questões de regulação, né? Regulação e a garantia de que essas iniciativas elas estejam em diálogo com as diretrizes gerais. O mercado no Brasil ele é diverso e ele é agressivo, né? Ele é agressivo. Quem conhece rede pública, quem está na escola, vê que é agressivo. Ele entra por todos os poros. Quais são os filtros que a gente tem? Como é que a gente pode regular para que a gente possa, inclusive, fazer valer mais o dinheiro que é investido por iniciativas de programas públicos, que estão tentando por um caminho, chega e ele é desviado por outro, porque existe uma falta de regulação nesse mecanismo aí. Acho que isso é um assunto muito importante. Vou dar um exemplo. Agora, nós estamos em pleno momento de implementação da Base Nacional Comum, uma conquista importante, né? Um esforço de anos e pode ter ângulos melhores ou piores para você analisar o resultado final, mas ele é um esforço grande, nacional, importante. E agora, junto com isso, começa a ver o mercado está se movimentando. Ótimo. Como é que a gente faz para esse mercado para a gente ajudar a que ele contribua mais? Um exemplo que eu vou dar, que pode dar uma discussão de um dia inteiro, eu estou assistindo claramente uma hipervalorização dos planos de aula, né? Todo lugar agora é plano de aula, entocha plano de aula no professor, e isso vai ser a solução mágica. A gente tem um país com muitos problemas, a gente sempre tem um sonho de uma solução mágica. Tem hora que é foco no professor, tem hora que é foco no diretor, tem hora que é foco no material, tem hora que é foco... Cada hora a gente está hipervalorizando uma dimensão. Agora tem a valorização dos planos de aula. O plano de aula em si, ele não é um problema. Dar acesso em larga escala a diferentes planos de aula, eu não acho que é o problema. O problema está no que a gente falou até agora, na formação inicial. Um professor que não tem uma formação sólida, ele não sabe fazer todo o exercício que ela descreveu nos pontos dela para eles ter critério e se apropriar daqueles planos de aula com autonomia e com profissionalismo. O que vai acontecer? A gente transforma o professor num tarefeiro. E quanto mais a gente transformar o professor num tarefeiro, pior vai ficar a nossa possibilidade de levantar desse quadro que a gente está. Então, tem uma dinâmica complicada onde essas dimensões todas elas estão necessariamente muito imbricadas, e eu acho que seria muito interessante entender como é que o mercado funciona na Finlândia, como é que essas iniciativas... E o mercado é amplo, gente, não é só... Editora, claro, tem um papel muito importante, mas startups, empresas privadas, ONGs, eu sou do mundo das ONGs, mas a gente tem que olhar com critério isso também, porque também tem cada um com seu projetinho, entrando na escola, querendo fazer com seus próprios pressupostos. Como é que a gente faz para essa trama toda ficar um pouco mais articulada? Teria vários outros pontos para comentar, mas acho que, senão, a gente não vai poder aproveitar as perguntas e um diálogo mais próximo com vocês. Então, na medida do possível, a gente continua falando. Eu deixo aqui algumas referências. Ai, não saiu de novo. Eu fiz parte de um grupo de 10 especialistas internacionais, liderados pelo Fernando Heimer, de Harvard, e tinha até um finlandês colega lá. E a gente escreveu um documento que era para estar naquele quadro vazio, que não está, que se chama Connecting the Dots. E é um documento para pensar... a gente estava numa Alliance for Teaching. Eram 10 especialistas internacionais pensando por onde a gente começa não é localizado, são recomendações gerais para qualquer país que queira se engajar numa transformação do ensino. E vale a pena dar uma olhada nesse documento. Ele está disponível no nosso site, que é esse aí, www. Não está o do laboratório. labiedu.org.br, que é o Laboratório de Educação. Lá você tem esse documento Connecting the Dots, que vai tratar exatamente de tudo isso aqui. Vale a pena, é bem interessante. Então, é isso, a gente continua no... só mais uma coisinha. Nesse documento, a gente chamou a atenção, eu esqueci, o ponto central é porque lá a grande eixo que a gente propõe é coerência e alinhamento. Tudo isso que eu falei é justamente porque a gente precisa estruturar as ações,
tem 1000 ações com boa intenção e boas iniciativas. Nessas diferentes camadas que estão envolvidas no processo educacional, precisa ter coerência. Se a gente conseguir ter coerência, tanto no nível escolar, quanto no nível da gestão pública das secretarias de educação, quanto no nível do MEC, que vai definir... dentro da próprio Ministério, você tem, às vezes, programas que não são tão coerentes entre si. Se a gente fizesse um primeiro exercício de coerência e alinhamento, eu acho que a gente avançaria muito tecnicamente. É em torno disso que esse documento... É isso que esse documento aprofunda. Então, é isso. Bem, eu vou sugerir o seguinte, que a Mina responda as perguntas colocadas pela Beatriz, mas que ela o faça também com as perguntas que a plateia fará. A gente está um pouco em cima da hora. Eu vou recolher algumas perguntas, peço que sejam concisas. E aí a gente volta à mesa para as considerações finais aqui da Mina. Eu preciso de um microfone. Não, vai chegar lá. Calma, gente. Eu tenho 2 olhos. Peraí, vamos lá. Míopes. Norberto Valdriga, the question will be in English. Short-sighted. A pergunta será em inglês. Muito breve. Primeiro, como os professores anteriores foram treinados no passagem para o novo programa? Aí você mencionou a representação governamental. A pergunta é, que papel o governo desempenhou ou não desempenhou para o êxito da iniciativa educacional na Finlândia? E, por fim, quero compreender, fazendo o que a Beatriz mencionou, aqui nós temos escolas privadas, federais, etc. Como é o sistema na Finlândia? Então, isso ajuda, certo? E daí a sociedade... It's easy. It's easy. Vamos ver, puxa aqui um pouquinho para a direita ali. Gente, rapidão aqui. Bom dia. Eu quero parabenizá-los todos por essa oportunidade e pedir à doutora Beatriz que inclua mais a Educafros, os afrodescendentes, por favor. Tá? Estou me sentindo sozinha aqui, só eu negra, tá bom? E a doutora Mina, por favor, faça intercâmbio, leve os alunos daqui lá para a Finlândia para aprender o que há de melhor lá, para trazer para cá, tá? Depois eu vou passar o contato do Frei Davi. E, se possível, por favor, me passe o seu contato para que haja esse intercâmbio, para que haja bolsas para os afrodescendentes e carentes. Obrigada. Obrigado. Olá, meu nome é Natasha, sou estudante de mestrado da Universidade de São Paulo e eu faço um estudo comparativo entre o Brasil e a Finlândia para pensar como que a formação de professores, de líderes escolares, é importante para mudar o ambiente escolar e o local onde as escolas estão localizadas. E aí o que me chama a atenção é como que na Finlândia uma cultura de educação foi importante para que o país se modificasse ao longo dos anos e se essa mudança fosse rápida e eficiente. Então, eu queria que você explorasse mais essa ideia de se existe uma cultura de educação na sociedade finlandesa que faz com que tenha essa valorização tão intensa da educação no país. E uma outra questão que é bem pontual, você comentou sobre a formação de mestrado, e eu gostaria de saber se, durante a graduação, essa formação inicial dos alunos pode ser em qualquer área, e depois eles fazem um mestrado em educação, por exemplo, um advogado pode depois fazer um mestrado em educação e começar a dar aula, ou tem que ser nessas grandes disciplinas que a gente tem, que é a história, a geografia, biologia, e depois fazer um mestrado nessas áreas para se tornar professor. Muito bom. Mais uma e a gente volta aqui. Vai, mas num ato de generosidade extrema. Não, agora eu já passei para cá. As 2 moças aqui. Bom dia. Eu sou mãe de 2... Sou mãe de 2 crianças em escolas privadas, uma delas com necessidades especiais e autismo. E eu queria saber quais mecanismos os pais finlandeses têm para a inclusão dessa criança com necessidade na escola.
Na verdade, a minha pergunta acaba complementando a dela, curiosamente, porque ela falou que a Finlândia atingiu um grau de excelência na diversidade. E eu queria saber qual que é essa receita, até porque eu também sou porta-voz da inclusão da pessoa com deficiência e da pessoa madura. Tenho um programa de rádio e eu queria que ela desse assim, uma dica para a gente. Tá bom. Bom, agora... Tá, então, a Beatriz me pede aqui para fazer... Tem uma pergunta para ela vai responder, ela me contou que vai ser super rápido. E depois a Mina vai ter a tarefa facílima de, em 10 minutos, contemplar todas as perguntas, curiosidades, inquietações e necessidades da plateia. A gente vai resolver isso de uma outra maneira, claro que ela vai responder. Mas, Mina, você volta em outro momento e a gente faz de novo aqui um encontro como esse. E, de fato, não dá para esgotar os temas. Isso aqui é o pontapé inicial, eu espero de uma conversa que se desenvolva ao longo dos anos. Então, Bia, rapidão. Não, super rápido, só te agradecer a menção que você fez, porque numa apresentação dessa teria milhões de dimensões importantes a dizer. E eu, quando falei que o Brasil é um país extremamente desigual, num nível extraordinária, obviamente está incluída a questão racial, a questão da discriminação que a gente enfrenta. Se a gente não olhar para isso, nós vamos continuar patinando. Você tem toda a razão. Eu acho que é um assunto que merece muita atenção e todo mundo da área de educação deveria estar, inclusive os professores negros, deveriam estar ligados na importância de tratar desse assunto diretamente no cotidiano escolar. Mina, I wish you luck. And and do your best. Thank you for very, very important questions. Obrigado pelas perguntas muito importantes. Eu recomendo algum tipo de palestra, porque a gente vai ter a série contínua para uma vez por semana, toda vez, porque essas perguntas que vocês fazem são muito importantes e centrais, mas é difícil contestar em breve. Talvez devesse começar do sistema de educação da Finlândia. Não temos universidades privadas na Finlândia. Todas são universidades, como chamamos, federais, e são multidisciplinares. Também na Finlândia não temos as escolas privadas como tal. Temos as escolas especializadas para algumas coisas, como escola alemã, francesa, etc. E essas escolas que apoiam e especializam, treinam em ciência, conhecimento científico para as crianças. Eu disse que não temos escola privada. Isso significa que a educação na Finlândia para os finlandeses é grátis. Quer dizer que não apenas não temos que pagar para os alunos. E para as inclusão e necessidades especiais, é minha área de especialização, porque sou graduado em educação especial e também tenho doutorado em educação especial. Temos sistema específico, o sistema de apoio de 3 níveis, como chamamos, e começamos a implementar em 2011. E antes disso, mudamos a lei da educação básica, que apoia os 3 níveis de sistema de apoio que estão implementando. Não estamos mais falando sobre a educação especial, estamos falando sobre o apoio pedagógico. E com o intercâmbio de alunos e palestrantes, claro que é possível. Eu realmente gostaria de apoiar
e ver se funciona na prática. Talvez, para concluir, algum tipo de ensinamento, eu gostaria de dizer que tivemos muitos desafios e também fizemos e nos equivocamos, aprendemos e sabemos que você tem muito o que fazer, mas ainda assim, como os professores disseram, quando começamos, não pensem sobre todo o relatório. Que eles falam de por pedaços que se come um elefante. Então, você tem que começar de algum lugar. E daí, quando você, por exemplo, de uma escola ou grupo de escolas. Então, quando você tem isso, você administra, consegue implementar alguma coisa, você tem os resultados. Você tem a referência. Daquilo que você pode copiar e multiplicar. All right, so let me join me in. O único, digamos, aqui digamos, com a irresponsabilidade de quem não conhece o assunto, mas pegando esse gancho deixado aqui pela Mina, estou inteiramente de acordo, Bia, que é preciso ter visão de conjunto, procurar coordenar os esforços, etc. Mas, dada a desigualdade no Brasil, as enormes diferenças regionais, sempre o esforço será necessariamente desigual e desequilibrado. Ele vai ter setores de vanguarda e setores que vão estar mais atrasados em relação a esse processo. Então, esta ideia de haver... e existe isso, não estou falando de nada extraordinário. Exemplos de esforços no nível local que produziram resultados. Isto vira uma espécie de farol que serve de referência para um conjunto de outros atores e municípios. Porque, digamos, coordenar o universo brasileiro, a complexidade do universo brasileiro, imaginar que todos os astros vão se alinhar para que essa galáxia possa se movimentar. Não, essa galáxia vai se movimentar pelo método que nos é peculiar, que é um método confuso. Mas agora eu vou ter que responder também. Agora você me provocou. Não foi isso que eu estava dizendo. Erro, então. Não, cometeu, mas agora eu vou falar. Um minuto. Não, então, você falou 2, eu vou falar 3. Não, é o seguinte, não foi isso que eu falei. Na verdade, o que eu vim fazer aqui para aproveitar uma experiência internacional de maneira consistente, a gente precisa entender o mapa de onde que nós estamos situados. Eu não estou dizendo que só pode se mexer tudo ao mesmo tempo, não. Mas não dá para cair no conto de que a gente faz uma experiência... Ou, por exemplo, o professor é o eixo central. Todo mundo sabe, as pesquisas mostram e a prática mostra. Agora, adianta focar só no professor? Não, não adianta. Por quê? Porque se você, ao focar no professor, não olhar também que tem essa dimensão, aquilo ali sobrecarrega o professor e ele está com a mão amarrada para implementar a reforma inteira. Então, eu não estou dizendo, não, pessoal, não dá para fazer nada. É o contrário do que eu sou. Eu sou uma pessoa que faz. Então, eu não estou dizendo não dá para fazer. Mas eu estou dizendo a gente tem que enxergar o mapa e entender que há muitas dimensões que estão postas na conquista de uma reforma. E que, se você não olhar para tudo isso ao mesmo tempo, com uma estratégia, com um caminho, a gente vai continuar patinando. Boas iniciativas, o Brasil está cheio. Exemplos, referência em diferentes níveis, seja no mercado, seja na pesquisa, seja na formação continuada, você tem. Como a gente faz para que isso ganhe musculatura e massa crítica, depende de entender o mapa e a gente conseguir, então, sim, fazer com que a coisa avance, porque nós estamos... É só você ver o investimento social privado no Brasil, é altíssimo. A gente não avança. A gente tem que olhar por que a gente não avança. É esse o exercício que eu estou fazendo. Jamais o de dizer, não, estamos aqui paralisados, não podemos fazer nada, mas é entender o mapa para poder se apropriar. Muito bom. Então, vamos fazer um acordo para terminar aqui. Você disse, e com razão,
que, em geral, para se falar de educação, fala-se muito do macro, se recorre muito, sobretudo aos economistas, que, de alguma maneira, colonizaram essa área do conhecimento também, né? E fala-se pouco do conhecimento gerado por quem trabalha na educação, por quem pensa a educação, conhecimento esse que é muito mais ligado ao processo de ensino-aprendizado, né? E com os seus atores diretamente implicados. Então, a gente faz o meia-culpa, a gente tem feito muito pouco disso aqui na Fundação Fernando Henrique Cardoso, talvez tenha sido a primeira vez que fizemos isso. Ouço vozes. Gilda, você sempre quer os temas macro aqui. Nós vamos discutir Fundeb, competências federativas e tal. O que eu acho que, digamos, a gente pode fazer é mudar um pouco o ângulo da conversa. Pela primeira vez, precisamos da Finlândia, de um choque externo para mudar o rumo um pouco da prosa. Porque santo de casa não faz milagre, pessoal. Eu sou diretora aqui. Exatamente. Então, eu aqui publicamente me dobro às pressões da Beatriz. E evidentemente, que eu sou louco de não dar uma parte para a Yara, mas rápido, Yara. É porque ele fala bastante. Talvez eu reclame. Claro, alguma prerrogativa tem que ter. Porque, há 25 anos atrás, um pequeno setor de pedagogos especialistas já sabiam que o problema era o conteúdo da formação de professores. A grande questão é que o que me deixa muito feliz é que hoje ele é trazido como tema principal sozinho. Então, não interessa que o nosso país é diverso, não interessa que cada secretário pense, mas ele tem que entender que, se ele quer mudar a qualidade da educação, ele precisa seguir alguns preceitos e precisa formar esse professor. Porque, se o professor não sabe, ele não vai conseguir ensinar. E ensinar crianças com os avanços tecnológicos que nós vivemos, hoje em dia, é muito difícil e muito complexo. Então, parabéns para o Instituto, parabéns para os diretores da Fundação, que conseguiram emplacar um tema que é um tema de interesse nacional. Só o tema é de interesse nacional. E o que a Finlândia nos traz é que existe possibilidade, se ele estiver adequado e com foco na comunidade, no entorno onde ele se dá. Tá certo? Obrigado. Muito bom.